Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar com o escritor Teófilo Silva a respeito das guerras. Vamos falar no primeiro bloco a respeito da Primeira Guerra Mundial e essa questão da violência, da maldade humana enquanto uma característica humana. Vamos perguntar para o escritor Teófilo. E no segundo bloco falaremos sobre a Segunda Guerra Mundial e as implicações decorrentes dela. Eu gostaria de começar o nosso programa perguntando para o professor Teófilo essa condição humana da violência, da maldade. Como é que você percebe isso, Teófilo? Essa questão e fazendo assim uma análise histórica até a gente chegar na Primeira Guerra Mundial em 1914. Como é que você percebe a condição humana do mal, da violência, da agressividade ao longo da história até chegar na Primeira Guerra? Beto, é uma coisa tão engraçada se você imaginar que guerrear, fazer a guerra no passado, fazia parte praticamente da natureza humana. Né? Os homens viviam se matando, os homens viviam guerreando, né? Então, tanto que você pega, que depois foi um livro que virou até um best-seller a nível mundial do chinês, Sun Tzu, A Arte da Guerra, onde ele falava da guerra e essa coisa veio para um dos negócios, né? Foi o Banco do Brasil para os seus funcionários, os grandes executivos e etc. Então, o homem sempre fez a guerra, o homem sempre se matou. Tanto que eu acho que, e aqui eu não vou... Nesse momento que a gente tem difícil, eu vou usar a palavra cristianismo, tanto que o cristianismo é uma das grandes revoluções da história da humanidade. Quando Cristo disse, né, eu não estou falando aqui como, vamos dizer assim, eu sou católico, sou batizado, não sou aquele devoto, não sou aquela coisa, mas a mensagem quando ele diz que bater na tua face oferece a outra, é uma das grandes mudanças na história da humanidade. Porque naquela época era... que muito embora isso seja usado no islamismo depois, olho por olho, dente por dente, no século VII, na coisa do Maomé e etc. Tanto que você pega o Império Romano, onde Jesus Cristo nasce, era de fazer a guerra, era de se matar e tal. Então, e nisso há uma literatura vastíssima, tanto do ponto de vista, quando eu digo literatura, tanto do ponto de vista da cinematografia também, que tem acesso para todo mundo, da forma brutal como o Império Romano se expandiu. E eu estou começando aqui do Império Romano, eu podia ir muito para trás, nesses que nós chamamos aí 5.000 e poucos anos de civilização, quando a gente conta que a civilização começa a partir da escrita. Seriam 10.000 anos, mas se você vai pegar o Egito Antigo, que é em torno ali de 5.500, 5.400 anos até hoje, onde começa uma civilização com escrita, que a gente tem registros históricos, é exatamente da crueldade humana, né? Então essa natureza de matar, de guerrear, ela está embutida no ser humano. Ela foi obviamente evoluindo, mas nós vamos chegar, como você me perguntou há pouco, da Primeira Guerra Mundial até no século XX, nós tivemos essa brutalidade. Então a guerra fazia parte do homem. O homem era um guerreiro para se matar, né? Tanto que, e é engraçado, e eu vou já falar para vocês na Primeira Guerra Mundial, que havia o cavalheirismo, né? Havia todo o cavalheirismo. Por exemplo, nas guerras do século XIX, que aí já vira um pouco para cá, você vai pegar o Napoleão, que foi o primeiro sujeito a criar a chamada guerra total, né? No período napoleônico, as chamadas guerras napoleônicas, que inclusive gera a independência do Brasil, por conta quando os ingleses decretaram o bloqueio continental. Então a história do homem, desde o início da civilização, em torno desses 5.000, 5.500 anos de civilização, foi de matar, de destruir. Você vai ter grandes carniceiros da história, como Átila, rei dos hunos, como Gengis Khan, dos mongóis. Então, eles chegavam e devastavam, obviamente, tudo, né? E aí, quando a gente vai já mais para frente, para o século XIX, e etc., no final do século XVIII, ali depois da Revolução Francesa, e tal, o Napoleão criou o conceito de guerra total e mudou praticamente a história do mundo. É uma das figuras mais gigantescas, um baixinho de 1,63 m, 1,64 m, mas o homem sempre guerreou e fazia parte. No século XIX havia um cavalheirismo, até o início do século XX havia um cavalheirismo em fazer a guerra. Então se matar fazia parte da natureza humana. E você pega mesmo as civilizações mais primitivas, né, dos índios, né, dos indígenas. Se você vê, tem um livro, Gilberto, que é bem, eu lembrando agora, do James Fenimore Cooper, que é o último dos moicanos,
né? E contando como é que eram os moicanos. Os moicanos chegavam... É uma coisa tão louca o que eu vou te contar, a gente falar da maldade humana, que nos moicanos, eles pegavam, procuravam... Olha que coisa doentia da natureza humana. Os moicanos, eles pegavam uma garota belíssima, procuravam a menina mais bonita de uma determinada tribo, 15, 16 anos de idade. Faziam com que ela se apaixonasse por um chefe indígena. E esse chefe indígena, para mostrar depois daquela menina bonita que ele tinha se apaixonado, para ele mostrar o quanto ele era forte, que ele amava o seu povo, ele tinha que matá-la. Ele a matava, ele a apunhalava. Eram os rituais. Eram os rituais de crueldade. E o canibalismo era absolutamente banal, o canibalismo era banal. Embora os japoneses tenham feito isso na Segunda Guerra Mundial. Então a história da crueldade humana é gigantesca. Então nós vamos ter realmente com o cristianismo, ali no período de Jesus Cristo, nos primeiros séculos, né? Já que a história da civilização é contada, a civilização ocidental a partir do nascimento de Cristo, é uma ruptura com tudo isso e vem todo um começo. Quem vai a Roma, conhece o Coliseu. O que era o Coliseu? Onde as pessoas eram jogadas e pelos leões e etc. No período, Gilberto, como 70 mil pessoas, né, Teófilo? Quando a gente vai ali ver aquele estádio e pensa que ali, não sei quantas mil capacidade pessoas... de 40 mil pessoas no Coliseu, talvez até mais disso, né? Então eles treinaram para matar, e o cinema mostra isso muito, né? Hollywood mostrou isso muito fortemente, e o que Hollywood mostra era realmente o real, né? Era o real. Os Césares eram muito cruéis, né? O Calígula matou a mãe para saber de onde é que ele tinha vindo, né? E ainda havia um incesto, tanto que o cristianismo acaba com o incesto dentro do Império Romano, e etc. Então era uma crueldade realmente extrema, né? Quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, obviamente que a história ela é concatenada. Os acontecimentos eles vão se sucedendo de forma Sim. que eles têm implicações tanto do que aconteceu quanto do que veio depois. O que você pode dizer a respeito da Primeira Guerra Mundial e a relação que havia com a Revolução Industrial, por exemplo, que a precedeu? Tem um livro que eu até indiquei para algumas pessoas agora, até para minha sobrinha lá na Itália, e etc., que é de uma historiadora chamada Bárbara Tuchel. Bárbara Tuchel escreveu um livro chamado, 2 grandes livros sobre a Primeira Guerra Mundial, A Marcha da Insensatez e Os Canhões de Agosto. A guerra começa no final de julho, mas praticamente os canhões já começam a estourar em agosto, né? Então, a Primeira Guerra Mundial, Gilberto, na verdade, ela é fruto de uma nação, de um povo que era um chamado de Hunos, que viria mais do Arte do que era a nação germânica. Um povo que nunca se uniu, que são os guerreiros que destroem o Império Romano. O chamado Império Romano ele tem 2 facetas, né? Eu falo Império Romano aqui porque não há como a humanidade escapar do Império Romano. Eles criaram uma civilização, criaram um império ali. O Império Romano é começado a partir do ano, na Batalha de Ácio, em 27, mas na verdade já havia de antes, em torno do ano 300 a.C., e vai se acabar em 476 a.C. Muito embora ele continue no Oriente, né? Tem o chamado Império do Ocidente e o Império do Oriente, até a queda de Constantinopla em 1453, que a gente aprende nos livros de história, né? Então foi um império que durou praticamente 1700, 1800 anos. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, em 476, o Império Romano já vinha se esfacelando, e os hunos, a gente aprende que Odoacro foi um guerreiro que destronou o último dos imperadores romanos, que era um garoto chamado Rômulo Augusto, um menino, né? Rômulo Augusto, 13, 14 anos de idade, e eram as chamadas tribos bárbaras, que eram as tribos germânicas. Um povo tão guerreiro que nunca se unia, que a gente depois vai virando os chamados estados alemães. Esses estados alemães viviam em guerra. Era aquela parte ali da Europa, ali ao lado da França, num certo aspecto. Aí você vai ter, inclusive é bom eu fazer essa observação, que você vai ver que é o Carlos Magno, no ano 800 a.C., é o cara que inclusive no Natal de 25 de dezembro do ano 800 depois de Cristo, ele é coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico. O que era o Sacro Império Romano Germânico? Foi o Papa que sagrou o grande Carlos Magno
virou um império, que era ali. Até hoje há uma briga entre a França e a Alemanha para quem era a sede do Império Romano, de Carlos Magno. Ficou essa briga ali entre os dois. E aí o Carlos, ele é sagrado, Império Romano e Germânico, que vinha da Roma, que vinha de Roma, sacro, sagrado, Império Romano, que vinha de Roma, e Germânico, que era da Alemanha. Bom, e aí, depois o Carlos Magno ficou 40 anos no governo, juntou tudo aquilo, um período muito bonito, uma espécie de um momento grande da civilização, que vem praticamente depois da queda do Império Romano em 476, onde vai ter entre 476 e até o ano 800 era um caos na Europa, um caos completo, as tribos se matando, se destruindo. Muito embora isso vá, tanto que você tem o Renascimento, e é importante quando você fala na palavra Renascimento, porque ele é uma volta ao Império Romano, né? Então a Europa entra num certo aspecto ali de decadência, fica ali entre 1300 até a morte do Michelangelo em 1564, é praticamente o fim do Renascimento na Europa, muito embora na Inglaterra ainda continue. Tá? Muito bem, por que é que eu tenho que falar isso tudo para chegar na Revolução Industrial? Tudo que eu tenho que falar aí, vou chegar já lá na Revolução Industrial. Bom, aí nesse período, a Inglaterra começa com o período das grandes navegações, que tem os nossos portugueses que nos descobrem, que criam o Brasil e etc. Tem uma rainha chamada Elizabeth e seu pai Henrique VIII, que monta umas frotas, a Inglaterra dá um salto gigantesco. É o período, inclusive, que o Shakespeare aparece na Inglaterra e tal. E a Inglaterra começa a tomar de conta dos mares, né? Aí teve uma batalha, Gilberto, importantíssima, que é a da Grande Armada em 1588, quando a Inglaterra derrotou, muito embora tenha sido 200, a Inglaterra derrotou a frota do Filipe II. É quando a Espanha começa um período de profunda decadência, com a Santa Inquisição e etc. E a Inglaterra começa a singrar os mares, né? Aí vem a descoberta da América, o Cristóvão Colombo, né? Que foi financiada pela Espanha, mas os ingleses passam a partir da sua frota marítima, começa a botar deixa Portugal, o nosso Portugal para trás, deixa a Espanha para trás e começa a circunnavegar o globo. Entram na China, começa a fazem negócio com a China, começa a chamar período que a gente chama de colonização, né? E a Inglaterra, tanto que é engraçado, e aí a gente faz uma observação, né, que tanto o Hitler quanto o Guilherme II na Primeira Guerra Mundial chamavam os ingleses de comerciante, vendedor de lojistas, vendedor de tecido, porque eles entravam em todos os campos para vender seus produtos, né? Tanto que a Inglaterra não tinha exatamente um exército, mas tinha uma marinha. Seus navios singravam todos os mares. A Austrália, Nova Zelândia, a China com Hong Kong, Singapura, Estados Unidos e tal. E então, o que é isso? Tem um filósofo que diz o seguinte, que são forças socioeconômicas que constroem uma nação. Então, essas forças socioeconômicas inglesas, né, acabaram que, em certo aspecto, vamos chamar de dominar o mundo, né, ali no século XIX. E aí, 1800, chamada Primeira Revolução Industrial, na Primeira Revolução Industrial, que é quando a invenção dos tiares, né? Eles inventam os tiares, né, que era tudo feito praticamente manual, né? Inclusive eles chegam a quebrar, a tocar fogo, os operários passaram, igual hoje com a perda dos empregos por conta da tecnologia digital, do mundo virtual, naquele período se tocava fogo, matavam-se os patrões, etc., porque eles estavam desempregando as pessoas. Você tinha dezenas de pessoas para fazer uma única peça e agora uma máquina fazia tudo, né? Então a Inglaterra começa a exportar isso para o mundo todo, né? E vai se tornando uma potência gigantesca. A Inglaterra entra nesse período de revolução da máquina do Arkwright, que é o cara que inventa o primeiro tiar mecânico, em 1749, 1750, até a segunda revolução industrial, que é inclusive um período de uma certa crueldade, porque as crianças até 8 anos de idade trabalhavam nessas coisas. E ainda tinham as minas, né? Que as minas de carvão, né? Que estavam inclusive muito dentro do grande escritor inglês, que é o Charles Dickens, né? David Copperfield, né? Oliver Twist, conta muito esse período. Se tem uma literatura que eu recomendo, o livro é Oliver Twist e a do Charles Dickens, por conta desse período da Revolução Industrial. Então a Inglaterra cria um império gigantesco nesse momento que a Inglaterra, com a Revolução Industrial, com a sua riqueza, com seus tiares, com seus navios, com a sua marinha gigantesca e etc., vem o período da Rainha Vitória, que é um período de fortalecimento da Inglaterra. A Rainha Vitória governa a Inglaterra entre 1837
até 1901. Ela ficou 64 anos no poder. Só foi superada pela Elizabeth II agora, né, que praticamente não governa, mas a Vitória governava. Então chamava-se o Império Britânico, onde é um lugar onde o sol nunca se põe, porque eles mandavam praticamente uma parte do mundo todo. Né? Então a Inglaterra se torna aquela potência, e ao mesmo tempo a Inglaterra não tinha interesses na Europa. Tudo dela era fora da Europa. E aí você tinha os estados alemães que não se uniam, se matando. Teve uma guerra nos chamados estados alemães, naquele período, que se chama Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos, que começa a foi uma das guerras mais brutais da história da Europa. Quando terminou, tinha matado algo em torno de 40% a 50% da população tinha morrido. Tudo devastado, eles não se uniam. Né? A Guerra dos 30 Anos é realmente um fenômeno da Europa, durou 30 anos mesmo, no século XVII. Né? Os estados alemães ficaram devastados, um povo trabalhador, um povo extremamente competente, como são ainda hoje. A França era aquele mundo dos Luíses, né? Passavam o tempo todo guerreando com a Inglaterra. Eles precisavam guerrear, os franceses, para poder se manter no poder. Você tinha ali uma elite pequena, uma elite ali que eu não sei se chegava a 10, 20 mil pessoas, e o restante só trabalhando para esses 10, 20 viverem como deuses, como você viu que é o Palácio de Versalhes e os palácios da França. E a Alemanha o tempo todo dividida. Você tinha a Áustria, que era o chamado os Habsburgos, uma família que controlava junto com a Áustria e a Hungria, e a Alemanha separada em vários estados. Eles eram mais de 2.200 estados ali na altura do século XIV. Foi diminuindo, Napoleão diminuiu para 27 estados, para 27 nações. Baviera, Pomerânia, Prússia, a Prússia era a maior deles. A Prússia era uma nação de guerreiros. Um rei chamado Frederico o Grande da Prússia, um filósofo, que era daquele período chamados déspotas iluminados, que a gente aprendeu nos livros de história. Então Frederico II montou um exército, teve uma guerra com a Rússia, brutal. Por pouco eles morreram, porque o czar morreu, a czarina morreu na véspera. Depois eu te conto, quando for falar da Primeira Guerra Mundial, esse fenômeno e tal. E aí havia uma briga muito grande para os estados alemães se uniram. E aí isso aconteceu em 1871. Um chanceler chamado Otto von Bismarck, um grande shakespeariano, conseguiu juntar todos os estados alemães em torno da Prússia, sem a Áustria. E eles, a Alemanha se uniram em 1871 e agora nós vamos dominar o mundo. Porque o destino da Alemanha é dominar a Europa. E aí começaram a se armar. Então, entre 1871, no governo do Guilherme I, até 1914, que é o chamado Belle Époque, porque é uma curiosidade isso, é uma época de muito esplendor na Europa, com quase nenhuma guerra, a não ser na parte chamada nos Balcãs, né, que é a antiga Iugoslávia, que eles viviam se matando, era um problema muito sério, era uma coisa localizada dentro da Europa, eles não chamavam de europeus. E aí todo aquele caldeirão dos Balcãs, com as coisas com a da Alemanha se montar, e a Alemanha tinha ela se junta sobre o Guilherme I, e vamos dominar o mundo, e tinha um grande inimigo deles que chamava Grã-Bretanha, destruir a Inglaterra. E aí, como é que chega na Primeira Guerra Mundial? Como é que chega nisso? Essa família, o Guilherme II, nasceu, eu sempre tenho que falar essa questão, não tem como eu recuar dela. O Guilherme II nasceu um homem com o braço paralisado, quando saiu coisa, era um homem profundamente recalcado. Você tem ideia, o nível de beligerância dos alemães, dos germanos, era tão forte que o trono do Guilherme II era a coisa de um cavalo. Ele tinha um trono, mas tinha uma outra que era a sela de um cavalo. Né? Então ele montou um exército fantástico. Eles eram quase educados para responder a estímulos, como é o pessoal da SS nazista. E aí havia, e isso é muito importante, que é a questão que eu estou te falando dos Balcãs, havia um país chamado Sérvia. A Sérvia era uma naçãozinha pequena, que vivia naquele mundo ali da Iugoslávia, a União dos Povos Eslavos. Eles resolveram, tinha uma briga com a Áustria. A Áustria era dos Habsburgos, a Alemanha nunca se juntou à Alemanha mesmo. E aí eles resolveram se vingar dos Habsburgos e mataram o herdeiro do trono. Tinha uns 30 arquiduques. Mataram, ele foi fazer um passeio lá, o arquiduque
Franz Ferdinand, ou Francisco Ferdinand. Lá eles mataram que foi o que deu início à Primeira Guerra. Que deu início, que é o estopim da Primeira Guerra Mundial. 28 de julho de 1914. De 1914. Né? Chama de Canhões de Agosto por conta disso. Aí os alemães pediram invadiram praticamente não a Áustria, acabei de dizer, o paizinho, Sérvia. Né? A Sérvia. Aí humilharam a Sérvia e tal. Eles tinham uma organização chamada Mão Negra, a Sérvia. Mão Negra. Mataram, foi até um acidente, porque na verdade ele escapou do atentado, o príncipe. Aí ele e a mulher dele, até inclusive é tão comovente, porque eles tinham 3 filhas, hoje as bisnetas, tataranetas deles são vivas. E aí quando o menino chamado Gavrilo Principe, né? Que inclusive é um nome curioso, que é Gabriel Príncipe o nome dele, né? E aí quando ele tinha 21 anos de idade, ele morre depois, ele morre na cadeia. Quando ele deu os tiros, né, tanto no Franz Ferdinand e na Sofia, e havia um problema porque a Sofia era uma princesa de classe inferior e quase não deixava ele casar com ela. E aí ele disse: Sofia, Sofia, não morra, viva para as nossas filhas, né? E aí isso deu início a uma das guerras mais estúpidas da história da humanidade. Mas se você imaginar que na Primeira Guerra Mundial, na chamada Ofensiva do Somme, que teve várias e tal, num único dia morreram 30 mil jovens na Ofensiva do Somme. 30 mil jovens, eles eram ceifados, porque naquele período tinha acabado de inventar a metralhadora. E aí simplesmente e haviam as classes sociais, havia muita distinção. Você só subia na hierarquia, tanto que, isso é uma curiosidade, na Alemanha hoje é proibida a palavra von, porque era um sinônimo de distinção, né? Você era um von, tanto que o nome é general Paul von Hindenburg, hoje não pode mais. Então havia uma distinção entre o oficial e tal. O oficial era tipo um nobre, era um príncipe, tanto que quando ele via na calçada, alguém tinha que descer quando ele passava. Então a Alemanha se monta para a guerra. Nasceu a nação de guerreiros e começa a Primeira Guerra Mundial em agosto de 14. Foi realmente uma catástrofe, eu diria sem precedentes, porque o Napoleão morreu menos pessoas e até o nível de locomoção era pequeno. Naquela época as armas, os rifles de repetição, o tanque de guerra, né? E aí eu quero fazer até uma observação aqui, e aí você pode fazer outra pergunta. Como uma coisa que eu trabalho muito hoje, que é a questão da ambiguidade, né? Toda vez que a gente quer falar de algo extremamente forte, algo invencível, poderoso, esmagador, a gente fala no tanque de guerra. E você já imaginou de onde a origem dessa palavra tanque? Eu fui o ano passado, estava tendo uma exposição do Exército, Marinha e Aeronáutica lá naquele parque da cidade. E aí tinha lá um tanque de guerra, estavam lá os soldados, oficiais e tal, todo conversando. E aí eu fui lá, né? Me apresentei de leve, que falava sobre a Segunda Guerra, a Primeira Guerra. Aí fui falar com os rapazes, aí eu disse: me diga uma coisa, você sabe qual é a origem da palavra tanque de guerra? Aí disse: não sei não. Eu disse: é a mais boba possível. Olha bem, aí vi um gigante, né, que também era da Marinha na Primeira Guerra Mundial, foi o Churchill. Eles começaram a pensar, o Churchill é o seguinte: a Primeira Guerra Mundial é chamada Guerra de Trincheiras, né, como você mesmo sabe. Eles cavavam trincheiras enormes, né, cercando a Europa toda, eles ficavam presos ali dentro, e toda vez que a turma ia avançar, caía dentro da trincheira, ou morria na hora que a turma atirava, e o Churchill lembrou das lagartas, porque uma lagarta tem aquele corpo que se mexe e passa por cima de obstáculos e de buracos. E aí ele estava pensando num veículo que pudesse fazer aquele mesmo tipo de coisa. Ele pensou isso, começou a se comunicar com os oficiais, e aí, para os alemães não descobrirem, muito embora a Alemanha já estivesse pensando nisso também, as invenções nunca são num lugar só, como você sabe. E aí ele começou a dizer que na verdade eles estavam querendo inventar um tanque de lavar roupa para as mulheres. E aí começou a se comunicar com os oficiais com a palavra: não, o tanque, nós estamos trabalhando para fazer um tanque e tal. E foi ficando. Então a origem da palavra tanque de guerra vem de tanque de lavar roupa para mulheres. Né? Muito interessante. Então, né? É uma coisa que, então eu comecei a falar com isso. Então, Gilberto, a Primeira Guerra Mundial realmente é uma guerra... Agora, Teófilo, antes da gente terminar esse primeiro bloco, a gente tem alguns minutos aí para falar sobre a Primeira Guerra, para que possamos passar para a Segunda Guerra. Certo.
A dinâmica da Primeira Guerra, como é que foram? Como é que foi a dinâmica? Os aliados, né? Como é que foi? A Alemanha se aliando com a Itália, a França se aliando com a Inglaterra, certo. Como é que foi isso? Tá, bom. Essa dinâmica dos países. Certo. É bem diferente realmente a Primeira Guerra da Segunda Guerra Mundial, já é uma e outra coisa. Na verdade, a gente sempre, eu particularmente atribuo a origem da Primeira Guerra Mundial à Alemanha, porque a Alemanha foi quem fez o primeiro ataque. Os historiadores são unânimes em dizer que a Segunda Guerra Mundial foi causada pelo Hitler. O Hitler foi um grande causador da Segunda Guerra Mundial. Mas a Primeira Guerra Mundial eles não falam que houve um causador, foi uma série de causas. Uma série de causas, consequências, etc., que eles estavam se armando. A gente sempre... As alianças, eles atribuem muito as alianças até secretas que havia antes da Primeira Guerra. Exatamente. Mas havia também o que a gente chama de corrida naval. A chamada corrida naval que foi entre a Alemanha e a Inglaterra, porque como a Inglaterra tinha a frota mais poderosa do mundo, e a Alemanha sempre teve uma inveja, e é uma curiosidade, porque o Guilherme II era sobrinho da Rainha Vitória. Coisa muito doida isso. E o Guilherme, aquele homem recalcado, como eu falei, e etc., que se intitulava um guerreiro, ao atacar a Sérvia, né? E a Iugoslávia tinha uma relação com a Rússia extremamente forte, um acordo, e na hora que invadiram, a Rússia também declarou guerra. Muito embora a Rússia depois vá sair por conta da Revolução de 1917. Todos aqueles acordos que tinha, inclusive eu escrevi um artigo bem longo sobre isso, Gilberto, depois eu vou te passar, a Rússia soltou todos os tratados secretos. Todos, e todo mundo ficou sabendo de tudo, né? Ela ataca a Sérvia e de repente também a Inglaterra e a França atacam a Alemanha. É curioso porque tem uma região ali entre a França e a Alemanha que chama Alsácia-Lorena. A Alsácia-Lorena, ela trocou de lugar entre a França e a Alemanha 7 vezes. Que é uma região muito bonita, né? Que é uma região belíssima, que o pessoal, uma parte fala francês, pertence à França, mas toda a arquitetura é alemã. Você pode prestar atenção que é praticamente alemã. E isso ficou, porque antes da guerra estourar em 1860, da unificação, eles atacaram a França e no Palácio de Versalhes foi assinado um acordo, onde eles humilharam a França. Mas isso já foi em 1919, né? Não, eu falo de 1870 da unificação. Antes. Antes do começo. Tá. Então havia essa briga muito, muito brutal com a França. E etc. E aí eles atacaram a França, a guerra foi se alastrando. Aí há uma coisa bastante curiosa, porque quando a Inglaterra entrou na guerra, a Inglaterra nunca entra só, ela entra todo o Império Britânico. Canadá entra na guerra, a Austrália entra na guerra, a Nova Zelândia entra na guerra. Tanto que há uma curiosidade muito grande que a Austrália, até hoje a Austrália, a data nacional da Austrália, nós temos a nossa data nacional que é 7 de setembro, independência do Brasil. Lá não é. Lá é sobre a batalha que teve em 1917, que foi contra a Turquia, né? Que até hoje morreram 19 mil australianos. Eles têm essa data como a data onde assim, que morreu o maior número de australianos. Então a Alemanha praticamente... A diferença, Gilberto, assim, bem grande que eu poderia te dizer esse ponto é que em nenhum momento assim, os aliados da Alemanha foram grandes. A Alemanha, na verdade, era praticamente só. Ela não tinha outros aliados. Havia interesse do Japão. A Itália, Gilberto, a participação da Itália, tanto na Primeira como na Segunda Guerra, é engraçado, porque é um povo que foi guerreiro durante o Império Romano. A participação da Primeira Guerra da Itália, ela apoiou, tinha uns submarinos mais ou menos avançados, mas na verdade ela não teve essa participação. Quem vai fazer a grande diferença na Primeira Guerra Mundial é os Estados Unidos, quando entra somente em 1917. Pois é. A Inglaterra já estava passando fome. Né? Já não tinha, acho que mais 2 semanas. E aí aconteceu uma coisa curiosa, que é o chamado telegrama Zinnemann. Foi o que ocasionou a entrada dos Estados Unidos na guerra. A Inglaterra já praticamente já passando fome, porque a Inglaterra, por ser uma ilha, eles decretavam bloqueios. Então fizeram a mesma coisa na Segunda Guerra Mundial. E aí, como os Estados Unidos já estavam se mexendo e etc. para a guerra, olha que coisa mais doida. A Alemanha fez uma oferta ao México
dizendo que se os mexicanos, se o mexicano o ajudasse, eles devolveriam uma parte das terras para o México. Os americanos não queriam entrar, porque os americanos eram totalmente pacifistas. O exército americano nessa época praticamente não existia. Era pequeníssimo, frágil. Eles achavam que a Europa, eles tinham inclusive muitos problemas com a Inglaterra, por conta ainda da independência americana. Eles tinham muita queixa da Inglaterra. Então os problemas da Europa são problemas dela. E aí um homem, um ministro, acho que das relações exteriores da Alemanha, chamado Zinnemann, não me lembro o prenome dele, mandou um telegrama para o México fazendo isso. Os ingleses interceptaram o telegrama Zinnemann, mandaram para os americanos e eles achavam, inclusive, que era uma falsificação. E, curiosamente, o alemão realmente admitiu que tinha mandado esse telegrama para o México. Aí os americanos, em 17, resolvem entrar na Primeira Guerra Mundial. E aí faz a grande diferença. O presidente era o Woodrow Wilson, o único reitor de universidade que chegou a presidente dos Estados Unidos. E o presidente Wilson realmente acabou acatando, ajudando o apoio da Inglaterra. Nessa época, o Churchill era ministro da Marinha, que lá a gente chama de primeiro Lorde do Almirantado. Já festejou por causa disso. E os americanos entraram na guerra e praticamente quem ganha, Gilberto, eu posso dizer que a guerra foram os americanos. Pois é, foram os grandes beneficiados. Os grandes beneficiados. Eles já vinham, né, ali de 1870 também, os Estados Unidos já vinha numa crescente. Mas na Primeira Guerra Mundial, quando termina a Primeira Guerra Mundial, o presidente Wilson chega na Europa quase como um deus. A Europa estava devastada. As batalhas entre franceses e alemães, as trincheiras que cobriam vastas regiões da Europa eram gigantescas, as pessoas morriam como moscas, entendeu? Era muita coisa. Você tem uma ideia, em Oxford e Cambridge, de cada garoto, estudantes, etc., um morreu, um ficou deficiente. E era terrível, né? Porque tanto que você encontrava até de plástico, né? Queixos de plástico, pedaços do rosto e tal. Era uma coisa muito... E assim, tem até uma curiosidade, né? Que teve um dos duques mais poderosos eu não me lembro exatamente o nome dele, que foi para a guerra, morreu. O pai teve um processo de depressão, ele morava num palácio de 1.200, 1.300 quartos. E a aristocracia, aquilo que eu te falei da arte da guerra, a aristocracia ia para a guerra. Os duques, os condes, todo mundo ia para a guerra. E aí é o período também que é inventado praticamente o avião. O avião passa a participar da Primeira Guerra Mundial. Tanto que tem o fenômeno lá do Barão Vermelho, né? Então, tanto que você vê que... falam, inclusive, que o Santos Dumont morreu de desgosto porque os aviões foram usados na Primeira Guerra Mundial. Teve um peso, não foi exatamente isso, mas teve um peso, Santos Dumont. Então, o avião passou a ser usado, né? Aparece a granada, o tanque, o avião. Quando o avião aparece, Gilberto, ele não aparece em 14. Foi muita invenção, né, que surgiu naquela época e que ajudou nesse momento. Agora eu queria, para a gente terminar esse nosso primeiro bloco, certo, eu queria que você falasse só um pouquinho a respeito do Tratado de Versalhes de 1919. Tá. Podemos começar com o Tratado de Versalhes? Podemos terminar esse bloco agora, né, com o Tratado de Versalhes. Bom, então você teve, naquele período ali, você teve a metralhadora, você teve o tanque, o avião, tanto que os aviões, eles usavam no início revólver mesmo, o cara atirava no outro piloto de revólver, os aviões passavam pelo outro. Aí foi se aperfeiçoando, né? E eles usaram também, no início, em 1915, eles atacaram a Inglaterra com dirigíveis. Vários zeppelins sobrevoavam a Inglaterra e matavam pessoas, que fazia medo, né? Então aí, diferentemente da Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, eles não... A Alemanha não foi invadida. O Hindenburg assina o acordo, assina um tratado. A Alemanha não é invadida, mas a Alemanha praticamente toma vários pedaços da Alemanha. Ela é dividida, né? Ela é dividida. E aí veio o chamado Tratado de Versalhes, que os franceses, para se ligar, por isso que eu falei para você de 1871, na época quando o Bismarck humilhou e o Tratado foi assinado de Versalhes, o Tratado foi assinado, eles fizeram do mesmo jeito. O tratado vai ser o nome Tratado de Versalhes. O Poincaré, que era o primeiro-ministro da França, né, fez questão de humilhar a Alemanha, porque o Churchill nessa época já era ministro, e ele disse que tinha que ser benevolente na vitória com o adversário. E aí o Tratado de Versalhes, sabe em que ano terminou, quando o Tratado de Versalhes, né? Os alemães ficaram pagando indenização de guerra até 1989. 1989 foi pagar a última prestação. A guerra terminou em 1918. Então, durante 70 anos,
os alemães pagaram as indenizações. E aí então no Tratado de Versalhes foi um tratado que você não pode esperar, né? Você não tem como esperar benevolência, porque o nível de crueldade dos alemães também foi muito grande, e a quantidade, morreram 1 milhão, eu me lembro muito bem, 1.600.000 franceses na Primeira Guerra Mundial. A França praticamente perdeu toda a sua juventude. As cidades todas devastadas, e etc. Então a França queria realmente uma vingança. O presidente Wilson, dos Estados Unidos, queria algo mais leve. A Inglaterra lutou por algo mais leve, né? O grande economista da época, o nome do Keynes, John Maynard Keynes, nessa época, fez de tudo, ele era um dos representantes da Inglaterra. Ele disse que o Tratado de Versalhes vai acabar com a cadeia econômica europeia. E aí o tratado é assinado, a Alemanha teve que pagar essa indenização durante esses 70 anos. A Alemanha teve que doar uma série de territórios, é quando nasce um pedaço da Polônia, é quando nasce a Tchecoslováquia, volta a Polônia, é quando nasce, né? E aí a Alemanha entra realmente numa recessão profunda, gigantesca, que obviamente vai gerar o nazismo. Então eu não posso dizer aqui, eu não posso aqui defender o Tratado de Versalhes ou atacar o Tratado de Versalhes, porque a guerra é uma coisa tão estúpida, tão cruel, tão brutal, que os ânimos são acirrados. As pessoas perderam seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus primos, sua fortuna, sua coisa e tal. Então é uma coisa de revanche, de vingança, de se vingar mesmo, de destruir mesmo, né? Então eles queriam, a França queria se desforrar da Alemanha. E realmente se desforrou. Os ingleses queriam algo mais leve, muito embora tenham passado fome, etc. Eu continuo achando que a Primeira Guerra Mundial não foi só essa conjunção de fatores, mas também foi um desejo da Alemanha, porque foi a Alemanha que despejou o primeiro tiro. Foi a Alemanha que atacou. Foi a Alemanha que começou. Entendeu? Então o Tratado de Versalhes realmente houve erros no Tratado de Versalhes e acabou gerando em um povo guerreiro mais ressentimento, mais dor, e um povo que se armou para a vingança, que aí vai gerar a tragédia de 1º de setembro de 1939. Ótimo, então vamos fazer agora o nosso intervalo e voltaremos para a Segunda Guerra Mundial. Agora vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala Segunda Guerra Mundial, obviamente que o contexto histórico da guerra é muito importante, porque a gente fala de 1939, a gente vem aí, né, professor Teófilo, de 1929, onde teve a grande crise, o Tratado de Versalhes, que foi 10 anos antes também, 1919, isso tudo vai deixando implicações para o surgimento em 1939 da Segunda Guerra Mundial, que também surge dentro de um contexto histórico. Isso. Então, eu quero começar perguntando por que surgiu a Segunda Guerra Mundial? O Tratado de Versalhes realmente é o grande causador da Segunda Guerra Mundial, inquestionavelmente. Você tinha um cabo, que é Adolf Hitler, que lutou na Primeira Guerra Mundial, né? O sujeito que ficou praticamente cego, durante quase um ano. A Alemanha, que tinha se unido em 1871, que era uma nação que tinha prosperado de uma forma gigantesca. O crescimento da Alemanha, Gilberto, entre 1870 e 1914, supera o da China nesse período aqui agora. Cresceram de forma gigantesca, se uniram e tanto dizer, vamos dominar o mundo. Se lascaram na Primeira Guerra, aí vem na Segunda, aí o Tratado de Versalhes faz aquela desarrumação, aí os alemães se unem em torno de um cara chamado Adolf Hitler, um cabo austríaco, veja só, um cabo que fez o 4º ano primário, austríaco, nascido quase na fronteira da Alemanha, na cidade de Braunau e etc. Começou a unificar. A Alemanha, que é a nação das cervejarias, aquelas grandes cervejarias e etc., o nível, a quantidade de desempregados na Alemanha da Primeira Guerra Mundial era uma coisa absurda, era gigantesca. Então todo esse povo insatisfeito, um povo guerreiro, uma nação que tinha sido humilhada, dividida, também provocada obviamente por eles mesmos e etc., passaram a nascer grupos e partidos de todas as categorias para fazer a Alemanha grande novamente, né? E aí esse cabo Hitler, junto com outros, criou um partido. Havia um partido pequeno chamado Partido PNSDAP, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Veja que o nome é Nacional Socialista de Trabalhadores Alemães. Começou a falar das cervejarias, começou a discussão, muito embora tivesse vários outros partidos, vários outros líderes e etc., mas o alemão, com todo aquele seu caráter guerreiro,
O Hitler vai conseguir unificar e esse partido vai crescendo. Fizeram, no primeiro mandato, fizeram poucos deputados, fizeram 24 deputados, foram crescendo, depois foram aumentando. Tem um filme, inclusive, que conta muito bem esse período, que é, inclusive, em cima de uma sentença shakespeariana, que é O Ovo da Serpente. Que a gente chama que é quando o ovo da serpente nasce, que inclusive é do Bergman. Mostra muito bem aquele período ali na Alemanha, até com o ator David Carradine, que fez o Kung Fu, mostrando aquele período da pobreza, da miséria, das gangues que tomaram de conta da Alemanha. Eles andavam com manopla nas ruas, matando as pessoas, torturando, porque não tinha trabalho, não tinha nada. Tanto que a inflação da Alemanha, Gilberto, nesse período, 22, 23, 24, uma libra esterlina inglesa valia o equivalente a 3 trilhões, todo o PIB da Alemanha. Tanto que eles pararam de pagar as indenizações de guerra. Então, a Alemanha estava completamente devastada do ponto de vista econômico. Mas aí os Estados Unidos entram e começam a emprestar dinheiro à Alemanha, passa a emprestar dinheiro, e a Alemanha começa a crescer ali a partir de 1925, ela dá um salto gigantesco, realmente, gigantesco de crescimento, vai indo. Tanto que o partido nazista do Hitler, nesse período entre 24, quando ele forma o partido, até 1929, antes da queda da Bolsa de Nova York, em 1929, em outubro de 1929, a Alemanha estava muito bem. Tanto que os nazistas foram crescendo. Aliás, eles crescem, depois eles diminuem, e aí quando vem a queda da Bolsa, todo mundo conhece, né? Foi os Estados Unidos criou um mundo fictício, de dinheiro, de todo mundo aplicar na bolsa e tal, até que em outubro de 1929 todo aquele sistema ruiu, a nação americana quebrou, os Estados Unidos ficou de 1929 até quando entra o grande Franklin Roosevelt, os Estados Unidos entrou num processo de penura, morando em favela, morando na rua, né? O cinema mostra muito isso, muito claramente. Pessoas se suicidando, se matando. Tem um grande, né? Você tem As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, que mostra claramente aquele período. Né? Então, um período de profunda decadência da nação americana. Então, e aí, nesse período, depois da queda, os alemães começaram com um discurso de ódio de novo. E aí o Hitler passou a atribuir a culpa aos judeus e aos americanos, porque os judeus tomavam de conta. Na verdade, só tinha 1,5% a população judia na Alemanha, era apenas de 1,5%. O Hitler começou a descarregar, ele começou a dizer que havia uma aliança. Ele chamava de judaico-bolchevique, que eram os russos, depois da Revolução Russa de 1917, e de os judeus que, com seus dinheiros, com seus empréstimos, que tinham quebrado a economia alemã. E aí unificou o discurso, toda a revolta do povo alemão, toda a insatisfação com o desemprego, com a miséria, com a fome, com os suicídios, com as mortes, com o gangsterismo espalhado num povo guerreiro, num povo unido. E aí começou a unificar esse discurso, o Partido Nacional Socialista começa a crescer. Em 29, com a queda realmente da economia mundial, quebra a economia mundial, o Partido Nazista dá um salto gigantesco, aumenta a quantidade de cadeiras no parlamento, né, no parlamento alemão. E o Hitler se torna unificando, praticamente matando todos os adversários. Isso é muito claro da história, ele mata praticamente todos os adversários. Manda tocar fogo do Reichstag. Que tem um primeiro-ministro da propaganda que é muito importante nisso, né? Eu quero falar aí da tríade, eu vou chegar já lá na chamada tríade do Hitler, né? Que é o Himmler, que é o Heinrich Himmler, que é o da SS, que é o comandante da SS, né? É o Joseph Goebbels, que é o ministro da propaganda, que é considerado talvez um dos maiores nomes da história da propaganda mundial, o sujeito que criou, ajudou o Hitler, um sujeito pequeno, magro, feio, com uma perna, ele tinha uma perna torta, um defeito na perna e tal, ele chamava de manco, né? Tanto que eu te faço uma curiosidade, que era brincadeira, quando eles diziam que eles estavam criando a nação ariana do homem louro de 1,80 m e etc, tudo por, os caras brincavam, colocavam o Göring, que é a tríade, a chamada tríade nazista dos grandes homens do Hitler, era o Marechal Göring, gordo, grande, o menino que era manco, né? E o Himmler que era míope. Esses três caras eram o tripé de apoio do Hitler. Criar a SS, criar a Gestapo, é o Himmler quem comanda. O Göring era da Luftwaffe, que era a aviação alemã, né? E o menino fazendo a propaganda, criando. Tem até um filme que é muito importante, que é o Triunfo da Vontade, da Leni Riefenstahl,
uma grande cineasta que criou também o mito do Hitler. Então eles apostaram na propaganda com grandes discursos de religião. Eles montavam multidões enormes, belas, onde o Hitler entrava quase praticamente como um deus. Né? Então você vê a ambiguidade. Um cabo, quarto ano primário, estrangeiro, passa a comandar toda a mente alemã. Ele praticamente, eu não gosto muito de dizer, porque os historiadores não gostam dessa sentença, mas eu uso. Ele praticamente hipnotizou os alemães, com ódio à conspiração judaico-bolchevique para destruir a nação alemã. Unificou esse discurso, o partido nazista vai crescendo, eles passaram a adotar realmente o gangsterismo como política, de matar os adversários, de isolar os adversários. O presidente da Alemanha nessa época era chamado Paul von Hindenburg, que era um general que já estava com 83, 84 anos, meio senil, herói da Primeira Guerra Mundial, que estava como presidente. Não conseguia enxergar, muito embora o Hindenburg nunca não enxergasse o Hitler, chamava ele de Cabo da Boêmia, porque onde ele nasceu era chamado realmente como se fosse a Boêmia, que era do passado. Esse Cabo da Boêmia se recusava e eles continuaram jogando até que eles acabam isolando e o Hitler é nomeado chanceler, né, no dia 30 de setembro, 30 de janeiro de 1933. O Hitler ascende ao poder. O Hindenburg ainda é presidente, aí quando o Hitler assume, os nazistas praticamente começam os assassinatos que já existiam, a perseguição aos judeus, os judeus deixam de ter direito à cidadania, tanto que há uma grande parte de toda a inteligência, os grandes alemães daquela época, inclusive o próprio Einstein, todos fogem para os Estados Unidos, vão para os Estados Unidos já nessa época, fugindo da perseguição alemã, e o Hitler monta o Estado totalitário mais brutal, provavelmente da história da humanidade, excluindo o Stalin lá na Rússia e tal, e começa a armar a Alemanha para a guerra. Começa a mentir e passa ao longo do tempo a ocupar os territórios que tinham perdido durante a Primeira Guerra Mundial, que era a chamada região do Sarre, que era uma região onde era rica em aço. Vai pegando todos aqueles pedacinhos e vai se aproximando da chamada Tchecoslováquia, que era uma nação que foi criada durante a Primeira Guerra Mundial, com os pedaços da Alemanha. E na Tchecoslováquia havia vários alemães morando lá. Então eles, através da mentira, através de expurgos, através de torturas e tal, ele monta realmente um aparato, uma máquina de ódio brutal. De mentira, de saque, de morte, de prisões, de torturas, de expulsões. Realmente, o Hitler passou o salvador da Alemanha. E aí, até curioso, né, que o Hitler passa a ser chamado, olha só que loucura, de Führer, que é o guia. O guia. Ele praticamente, em 1934, ele paralisa a Constituição, suspende a Constituição, o Hindenburg morre e ele se torna o ditador perpétuo da Alemanha. E ao se nomear ditador perpétuo da Alemanha, ninguém jurava mais, os oficiais, todo o exército, as forças armadas, não juravam mais, jurava não a Constituição, mas ao Führer Adolf Hitler. Né? Então ficou aquela figura absoluta, totalitária, num povo que tem um senso de organização e de fidelidade muito alto, isso era muito forte para eles. Do outro lado, lá na Inglaterra, um aristocrata chamado Winston Churchill dizia o tempo todo que aquele homem estava se armando para a guerra. E ninguém acreditava. O Churchill foi considerado um guerreiro, um sujeito que fomentava ódio, e etc. O Churchill dizendo todo. A Alemanha, ele era um homem extremamente bem informado, com canais em toda a Europa, em todo o mundo. Os americanos estavam cansados, não queriam saber da Europa mais, não queriam mais saber das brigas, das guerras e etc. O Hitler monta toda a economia alemã, volta toda a economia alemã para a construção de armamentos. A Alemanha realmente dá um salto. Não, é tanto que o Hitler, eu não me lembro se é 1934, 35, o Hitler foi considerado o homem do ano pela revista Time. Então hoje tem a revista Time com o Hitler na capa. Não que ela tivesse elogiando, mas que ele levantou a Alemanha. Mas ele levantou o quê? Ele se preparou para a guerra de alguma forma. Para alguma forma. O início dele, desde o começo, era transformar a Alemanha numa potência novamente, e que a Alemanha realmente se voltar para a guerra, e assim começou a armar a Alemanha. A força aérea, o exército, porque quando terminou a Primeira Guerra, no Tratado de Versalhes, a Alemanha foi tomada todos os navios de guerra, tomados os aviões, e ela só tinha um exército de 100 mil homens. Um exército de apenas 100 mil homens. Terminou com um exército de 12 milhões de homens na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha chegou a ter
uma nação que tinha 60 milhões de habitantes, 12 milhões eram soldados, sem contar o povo que brigava na guerra. Teófilo, e como começou a Segunda Guerra Mundial? Tá. E aí, bom, então o Hitler arma a Alemanha toda, né? Havia a reivindicação lá dos territórios, que era a Tchecoslováquia, pedaço da Polônia. E aí, em agosto de 1939, se não me engano, 12 de agosto de 1939, eu estou quase certeza dessa data, houve o chamado Pacto de Aço, uma das coisas mais brutais que, inclusive, dividiu o comunismo no mundo. As duas, que o Hitler dizia que havia duas ideologias adversárias, o bolchevismo e o nacionalsocialismo. Eram duas ideologias que nunca se misturariam. E um dia a Alemanha ia travar uma luta de vida ou morte com o bolchevismo, que era a Rússia que ele odiava. Ele dizia que o nacionalsocialismo era o oposto do comunismo. E aí ele começa a montar todo o seu discurso de ódio e faz um pacto, que é o Pacto de Aço, o Pacto Ribbentrop-Molotov, que era o nome dos dois ministros das relações exteriores da Rússia e da coisa. Fazem esse pacto e resolvem dividir a Polônia no meio. Atacar a Polônia, a Alemanha vem pelo lado dela tomava metade, e a Rússia vem pelo lado tomava outra metade. Que a Polônia já tinha pertencido no passado e já tinha também controlado a Rússia. Tanto que a Polônia, coitada, é um estado, uma nação que fica no meio de ambos. E aí, no dia 1º de setembro de 1939, o Hitler resolve atacar a Polônia, depois de ter invadido a Tchecoslováquia. A Inglaterra não fez nada, né? E os russos vêm do outro lado, tomam parte da Polônia. A Polônia é invadida, eles pegaram alguns prisioneiros, vários prisioneiros de guerra, prisioneiros que eles tinham lá, comuns de pessoas que eles matavam, vestiram uniformes de poloneses dizendo que os poloneses invadiram a Alemanha. E aí ela decreta guerra à Polônia. Decreta guerra à Polônia, a guerra começa, mês de setembro, me lembro, 2 horas e 20 minutos da manhã do dia 1º de setembro de 1939. Nesse mesmo momento, no dia 3 de setembro, a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Aí começa realmente o que a gente chama de a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse começo da Guerra Mundial, você vai dividir em 2 grupos. Os chamados aliados, que é a Inglaterra, a França, e aí vai juntando outros países, os Estados Unidos vai entrar bem depois, eu conto como é que começou. E a Alemanha pegou ali a Áustria, junto com ela, outro aqueles pequenos países ali, Bulgária, um parte dos eslavos e tal, Hungria, praticamente escravizados, porque todos eram meros satélites da Alemanha. Portugal ficou neutro, ele fez de tudo para que a Espanha entrasse na guerra, mas a Espanha não entrou por conta da Guerra Civil, tinha sido a partir de 1936, foi uma guerra brutal. A Itália entrou também, depois... Não, aí a Itália entra um pouquinho mais na frente, aí vem o período da Itália. A Itália vinha com a liderança do Benito Mussolini, em 1922. O Mussolini... o Mussolini tinha um sonho de construir um Império Romano novamente, tanto que ele tinha atacado a Abissínia, um país da África, em 1937, tanto que tem diz que a guerra começou para a Itália em 1937. E aí ele já tinha visitado a Alemanha e eles tinham toda uma convergência, tanto o Hitler como o Hitler, porque com a Primeira Guerra Mundial, a democracia foi considerada um fracasso para a humanidade. Então nascem os regimes totalitários. Tanto que no século XX só 7 nações não enfrentaram ditaduras. Suécia, Dinamarca, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Todos os outros países do mundo viraram ditaduras, inclusive nosso Brasil, a Argentina com Perón, só 7 ou 8 nações não viraram nações totalitárias, não foram ditaduras. Então, assim, os Estados Unidos da América tinham uma disputa brutal com o Japão. O Japão não tinha petróleo, dependia todo do petróleo americano. Com o Japão querendo, o Japão na época, hoje, que é um país pacífico, era uma nação de gangsters. Eles se matavam mataram 8 primeiros-ministros entre 1905 e até eles matavam os primeiros ministros. Só não mataram o Deus Imperador, mas até o Deus Imperador, o pequenininho, o Hirohito, o baixinho, amarelinho, por pouco eles não mataram o Hirohito. Eles protegiam, que era o reino do céu e etc. O Japão também já estava se armando também muito violentamente e faz um acordo com a Alemanha. Aí se junta Alemanha, Itália e Japão, que a gente chama de países do eixo. E do outro lado os aliados, com a coragem da Inglaterra e do primeiro-ministro Winston Churchill, que é uma das grandes figuras da Segunda Guerra Mundial, o homem realmente que faz a diferença e tal. A Alemanha praticamente com seu exército gigantesco passa a invadir, invade a Noruega em maio, invade a Noruega,
invade a Noruega, Luxemburgo, a França em 22 de junho de 1940, a Rússia também, ela invade a Rússia, e é engraçado porque a Rússia, o Stalin foi avisado várias vezes pelos espiões que o Hitler ia invadir a Rússia. E aí, em 22 de junho de 1940, ele invade a Rússia, que é a chamada Operação Barbarossa, que era uma homenagem ao imperador da Alemanha do passado, Frederico Barbarossa. Invade, eu até gosto muito desses números, 3 milhões de soldados, 5 mil aviões, 600 mil cavalos. Destrói toda a frota, todos os aviões no chão, 2.500 aviões estão ocidentais. Invade a Rússia e as batalhas da Rússia foram absolutamente gigantescas. Do outro lado, a Inglaterra ficou ilhada, eles isolaram, tentaram isolar a Inglaterra, e tem a chamada Batalha da Inglaterra, que chamadas Blitz. Entre julho, se imaginar você que entre julho e novembro de 1940, a Inglaterra lutou sozinha contra a Alemanha, de 3 de setembro de 1939, Gilberto, até até 7 de dezembro de 1941, a Inglaterra praticamente lutou sozinha contra a Alemanha. O Japão só vai entrar um pouco depois. E aí, no dia 7 de dezembro de 1941, o Japão faz a grande besteira de atacar os Estados Unidos da América, porque o Göring dizia para o Hitler que os americanos só faziam saber lâmina de barbear, que hoje era um bando de preguiçoso e etc. E aí ataca a base aérea de Pearl Harbor, no estado do Havaí. E aí é decretado nos Estados Unidos. Famoso ataque de Pearl Harbor. E aí matou 2.300 ou 2.400 americanos. E aí os Estados Unidos realmente entram na guerra, e nesse dia o Churchill dançou em casa, morto de feliz, porque agora ele sabia que o novo mundo ia libertar o velho. Né? Então, se você imaginar que a Inglaterra, a cidade de Londres, entre julho de 1940 até novembro, era atacada diariamente, incendiada por 700, 800 aviões, sobrevoando a Inglaterra e disparando bombas o tempo todo. E aí a guerra vai se alastrando, todo o império entra, o nosso Brasil também entra, eu acho que aparece até um capítulo à parte, né? Os submarinos passam a atacar o Brasil, e a partir de uma troca com Franklin Roosevelt, começa a nossa indústria com a Companhia Siderúrgica Nacional, o Roosevelt vem ao Brasil, faz um acordo, e nós também entramos na Segunda Guerra Mundial, e na verdade só vamos participar em 1944, mas em agosto de 1942 a gente assina o acordo, morreram 2.000 brasileiros na Segunda Guerra Mundial. E aí você vai, aí ficam os blocos, né? Os aliados contra Japão, Itália e Alemanha. A Itália teve uma participação engraçada, porque o italiano, num certo aspecto, ele cansado de guerra, sabe, do Império Romano, o Mussolini se revelou fraco. O Mussolini, inclusive, ele ataca a Albânia, são repelidos pelos albaneses. Tem uma curiosidade, porque quando os exércitos estão todos na Europa, atacando a Europa, o Hitler desloca os exércitos para invadir a Rússia em junho. Como a Itália estava sofrendo a Grécia, ela queria tomar um pedaço da Grécia e um pedaço da Albânia, que ele queria formar a grande Itália mais o Império Romano. E aí, por conta do fracasso dos italianos, o Hitler teve que deslocar 500 mil soldados para a Albânia e para a Grécia, e isso diminuiu a frente da Rússia, né? E tal. Os números, Gilberto, da Segunda Guerra Mundial, que são assustadores. Você imaginar que a batalha de Stalingrado, a mais poderosa da Segunda Guerra Mundial, mais forte, morreram 1.900.000 pessoas, estava em 2 milhões. 1.100.000 russos e mais 700.000 alemães misturados com italianos e romenos e etc. Foi uma das grandes batalhas. Então as batalhas se sucediam em todos os lugares. A chamada da Batalha da Inglaterra, que se dá toda nos ares, a Inglaterra ganha essa batalha. Ela não é registrada como a primeira derrota dos alemães, né? Os alemães, eu diria, quando a guerra começa, no dia 1º de setembro de 1939, até final de novembro de 1942, os alemães só tiveram vitórias. Porque a da Batalha da Inglaterra... ganhando espaço. Né? Só ampliando espaço. Você vai pegar mapas onde o mundo vai sendo pintado de verde ou de vermelho. Vamos dizer que pintasse de sangue. Inclusive o Brasil, ele considerava que seria uma colônia alemã no futuro, que já tinha Santa Catarina, tipo, vários catarinenses. Rio Grande do Sul, a parte de Santa Catarina teve vários caras que lutaram pelos alemães. Então eles passaram. O Japão fazia miséria no Oriente.
O Japão atacou a China, fez miséria na China, miséria na Indonésia, nas Filipinas e etc. E aí é quase uma guerra quase diferenciada, porque os americanos passaram, depois do ataque de Pearl Harbor, passaram a guerrear. E as batalhas lá são batalhas aeronavais, que o Japão são 3 ilhas praticamente, 2.000 ilhas na verdade, mas são 3 ilhas principais. E aí se tem as batalhas devastadoras, as batalhas entre os americanos e os alemães. E nisso, a primeira derrota deles seria na Batalha de Stalingrado, em novembro de 1942. Foi a primeira vez que fizeram. E até então, lá dentro, você imagina que a Alemanha era uma nação tão guerreira que eles tinham praticamente 3 exércitos. Eles tinham o exército regular, com quase 12 milhões de homens. Eles tinham a SS, que era controlada pelo Himmler, que era só de homens louros, altos, a maioria engenheiros, advogados e médicos, tudo com 1,80 m de altura, tinha que ser louro. Eles tinham que ter uma descendência que até 1780 não podia nem ter um sangue judeu. Né? E ao mesmo tempo eram construídos campos de concentração para matar todos os judeus, ciganos, homossexuais, os testemunhos de Jeová. Né? Né? Então, até 42 o mundo realmente estava praticamente sob controle dos alemães. E o que fez a guerra acabar? Se não fosse o Enola Gay, a guerra tinha durado muito mais? Não, a guerra dura praticamente 6 anos. Né? Ela começa 1º de setembro de 1939 e vai até a assinatura do tratado, que na verdade assina o tratado, depois assina de novo, até 13 de setembro de 1939. Isso é no Japão, quando eles assinam. Termina na Europa, que é o chamado D-Day, né, o dia da vitória, o V-Day, no dia 8 de maio de 1945. Depois da derrota da Batalha de Stalingrado, que começa em novembro de 1942, a Alemanha começa a recuar. E os alemães e os americanos chegam. Você tem ideia? Quando eles entraram em 7 de dezembro de 1941, eles começam a guerra na África, porque os alemães, inclusive o famoso lendário general Erwin Rommel, né? Os italianos que tomavam conta daquela região da África do Norte, ali em cima, que era a Líbia, a Cirenaica, todos aqueles países ali, Egito, a Itália foi se afastando. E os americanos entram através de Anzio, em 1942. A Itália tinha 3 muralhas na bota toda. 3 muralhas. Era a linha Siegfried, 3 linhas. Dividida. Como é uma bota a Itália, eles dividiram no meio com exércitos gigantescos de alemães e italianos, para que os americanos não entrassem. Então as batalhas lá, inclusive nós temos a batalha de Montese e de Monte Castelo, que ocorreram lá, que é a nossa participação. Mas havia sempre uma vontade de entrar na Europa por um canto lá, para entrar num canto que pudesse para adentrar na Alemanha. Os russos vêm pelo leste, depois do final da Batalha de Stalingrado, os russos vêm vindo. Né? E os americanos arranjam uma maneira de entrar. Tanto que eles tiveram a chamada Operação Market Garden, para entrar através da Holanda, mas fracassou a operação. E aí, em junho de 1944, que é o chamado Dia D, 4 de junho de 1944, começa a maior invasão anfíbia da história, né? Que é uma operação gigantesca, com veículos que eles inventaram, veículos de toda maneira que você possa imaginar, que entrava por baixo d'água, como se fossem espadas, veículos que nunca tinham sido feitos antes, uma operação caríssima, comandada pelo general Eisenhower, comandante supremo das Forças Armadas. Então os alemães tinham sido expulsos. Veja bem, os alemães foram expulsos da Rússia, os alemães foram expulsos da África, os alemães estão sendo expulsos dos mares pelos ingleses e americanos, os americanos tomando conta lá no Japão, né? E a ordem agora é chegar no coração da Alemanha. Então os russos começam a se aproximar. Mas ainda tem várias batalhas, cada uma mais cruel do que a outra, e etc. E aí, então vamos lá. Então, no dia 4 de junho de 1944, eles entram pela França, libertam a França. A França, em 22 de junho, é libertada. Foram batalhas cruéis, Paris não foi atacado. O Hitler mandou, inclusive, explodir Paris. Né? O general von Holstein, acho que era von Holstein o nome do general. E o general acabou poupando. Aí o Hitler mandou minar todos os grandes palácios e coisas da França, Torre Eiffel, Versalhes, e o general na hora H se arrependeu, não deixou. Né? Então eles começam a entrar pela França,
batalhas brutais na entrada do dia D. Eles dividiram a costa da França em 5, famoso esse aspecto do dia D, que as 5 cabeças de praia, Omaha, Juno, Sword, são 5 cabeças de praia. Entram através dali desses lugares, né? Juno, Omaha, Sword, e entram na França, e aí da França começam a entrar na Alemanha. Né? Ok. Então, aí... E aí, para a gente terminar a Segunda Guerra agora, como é que foi o término? Estados Unidos, Enola Gay, Japão e acabou a guerra. E aí, depois que eles, no dia deles, começam a engatilhar, os russos vêm para um lado, eles pelo outro, entram na Alemanha. A quantidade de suicídios na Alemanha é uma coisa absolutamente gigantesca. As famílias se matavam porque os russos queriam se vingar da miséria que eles fizeram lá. Né? Os americanos entram pelo lado, eles se unem, entram no chamado bunker da chancelaria, onde o Hitler morava. Aí no dia 30 de abril, 23 de abril, o Hitler se casa. No dia... ele se suicida, dá um tiro na cabeça, ele pega uma cápsula de cianeto, casa, pega a esposa, dá uma cápsula de cianeto. Ela se mata, ele mata a cachorrinha blonde e depois joga uma cápsula de cianeto e dá um tiro na cabeça. Os americanos os americanos e russos tomam conta da Alemanha. A Alemanha realmente é ocupada, dividida em 4 zonas, francesas e inglesas. E com a morte do Hitler, a guerra durou mais poucos dias. Assume um almirante, toma de conta, e aí depois eles assinam a chamada rendição incondicional da Alemanha. Eles queriam sem condições. Nós vamos impor as condições. E aí a guerra termina no dia 8 de maio de 1945, lá na Europa. E prolonga-se no Japão com as duas bombas atômicas que são soltadas no dia 7 e no dia 8 de maio de 7 de setembro de 1845, matando quase 200 mil pessoas. E o Japão assina a sua rendição dizendo: é preciso suportar o insuportável. Então, são 2 términos. Na Europa, 8 de maio de 1945, com a Alemanha ocupada, e com o Japão ocupada até o dia 14 de setembro de 1945. É o fim da Segunda Guerra Mundial. E para a gente terminar, então, a criação da ONU. Isso. O que você acha disso? É fantástico. Eu até falei sobre isso. Porque, na verdade, depois da Primeira Guerra Mundial, achavam que uma nova ordem de secreto criaram a chamada Liga das Nações. Que inclusive, é muito curioso, porque os Estados Unidos criaram a Liga das Nações, o presidente Wilson, mas o Senado não permitiu que os Estados Unidos participassem da Liga das Nações. E aí, quando o Mussolini invade a Abissínia em 1937, a Abissínia era signatária da Liga das Nações, e ninguém fez nada por isso. O Mussolini tomou de conta, a Liga das Nações se acaba. Mas ficou ali aquela coisa plantada. Né? E aí, quando termina a Segunda Guerra Mundial, era preciso criar uma nova ordem mundial. E aí eles ressuscitaram como se fosse a chamada Liga das Nações. Praticamente ali nascem os direitos humanos, é naquele período que nascem realmente os direitos humanos. E aí, tanto os Estados Unidos como a Inglaterra... A Declaração Universal, aí cria-se a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Que o homem nunca mais provocaria guerras e etc. Nasce realmente ali, o nascimento da ONU realmente é um divisor de águas, porque... e é importante dizer, Gilberto, que o que cria praticamente as nações é o chamado julgamento de Nuremberg. Termina a guerra, como teve também o Tratado de Versalhes, teve o julgamento de Nuremberg, que foi o julgamento dos criminosos de guerra. E o julgamento dos criminosos de guerra criou-se no direito a primeira figura do chamado crime de consciência, aonde os americanos, ingleses, russos, etc., colocaram no tribunal, para responder criminalmente os grandes artífices da Segunda Guerra Mundial. 23 deles sentaram nos bancos dos réus, desde o Ribbentrop, como o Joaquim von Ribbentrop, como primeiro-ministro das Relações Exteriores. O Himmler não, porque o Himmler suicidou. Né? O Himmler suicidou. O Goebbels também suicidou, mandou a esposa, ele matou a esposa, depois se matou. O cara deu um tiro nele. E aí os grandes criminosos depois foram julgados. Desses 11 foram enforcados, o Göring suicidou. E aí, a partir do coisa, nasce, tirando muito a partir dos crimes que eles criam a Declaração Universal do Direito do Homem e nasce a Organização das Nações Unidas. Inicialmente 45 signatários. O Brasil é considerado
um vencedor, né? Porque o Brasil participou e dentro de uma guerra, por mais que o papel do Brasil não tenha sido grande, colossal e etc., mas foi importantíssimo, porque o Hitler, inclusive, em algum momento, tentou, né? Tentou muito, até porque a aviação brasileira, naquela época, as companhias aéreas brasileiras, todas dependiam da Alemanha. Os motores dos aviões eram tudo de lá. Então foi muito complicado para o Vargas fazer o acordo e permitir que os americanos o substituíssem com a Pan American Airlines, né? Com a Panam e etc. E aí nasce a Organização dos Direitos Humanos para dar uma nova ordem mundial, muito embora em 53 já viesse a Guerra da Coreia, depois viesse a Guerra do Vietnã, e o ser humano continua sendo esse ser guerreiro, muito embora com a ONU hoje nós temos uma nova ordem mundial, um mundo que, de certa maneira, queira ou não, a ONU tendo problemas, ainda é uma ordem mundial e os seus conselhos de segurança conseguem muitas vezes travar guerras, conseguir que a paz seja consolidada. Até porque a gente sabe que se hoje houver uma guerra, será completamente diferente de tudo que a gente já viu, dadas essas tecnologias, né, que a gente tem hoje. Sim. Então é isso, quero agradecer ao escritor e professor Teófilo Silva e brevemente poderemos gravar um programa falando sobre as consequências da ONU e dessas questões hoje. Muito obrigado e até breve. Obrigado a vocês, espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco sobre a Guerra Mundial, que é uma galáxia na verdade. Se você chegar, só para concluir, se você chegar numa livraria americana, antes dessa pandemia, 20% das grandes livrarias americanas e etc. é só sobre o tema Segunda Guerra Mundial. É o tema mais lido, praticamente da humanidade, é a Segunda Guerra Mundial, por causa da sua importância. Então é isso, muito obrigado.